João, março a gente viu uma piora da Bolsa Americana em relação às outras bolsas, né, globais, a queda do dólar. O excepcionalismo americano está ameaçado? Olha, Carol, nesse início de ano a gente está tendo uma tempestade perfeita, né, sobre essa tese aí, que é uma desaceleração dos Estados Unidos e incerteza, né, por conta da política tarifária do Trump, né, e do outro lado uma revisão para cima do crescimento da Europa de médio prazo. Acho que isso acabou contribuindo para essa percepção dos mercados. Tá? Dito isso, é muito cedo para a gente acreditar que é o fim e uma reversão disso. Perfeito, João. Vamos entrar em detalhes sobre isso. Vamos falar também como os ativos globais se comportaram, como a gente está posicionando os nossos portfólios. Acompanhe a gente aqui nesse episódio que vai ser muito especial. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection, o programa que conecta você com os investimentos internacionais. E como sempre, depois do nosso Comitê de Investimento Internacional, eu estou aqui com o Marcelo Santucci, sócio, co-head, CIO de Portfólio Solutions Global. Seja bem-vindo, Santucci. Obrigado, Carol, novamente. João. João Scandiuzzi, estrategista-chefe aqui de Portfólio Solutions. Seja bem-vindo, João. É um prazer, Carol, Marcelo. Muito bom. Vamos lá para a aula de março. Março, né, foi um mês que a gente viu uma piora da Bolsa Americana, como a gente começou, né, João? E aí, a pergunta que eu fiz, eu queria entrar mais em detalhe com você. O excepcionalismo americano está ameaçado, mas antes eu acho que vale a gente falar, detalhar não, mas resumir o que é excepcionalismo americano, né, para os nossos ouvintes. Olha, é uma visão que tem sido corroborada nos últimos anos de uma economia americana que tem uma performance bem melhor do que seus pares desenvolvidos e mesmo em relação ao potencial do que a China, né? Então, uma economia mais pujante, com grandes ganhos de produtividade, né? E onde está tendo grandes inovações também, né? E isso tem obviamente, uma parte financeira, né? Uma expressão financeira e uma expressão econômica, então passa muito por aí. Tá? Nesse curto prazo, como eu falei, a gente está vendo, na verdade, dados de crescimento mais fracos nos Estados Unidos. Tá? Não estamos falando de recessão, eu pelo menos não estou com isso no meu cenário, mas assim, estou trabalhando com crescimento na faixa de 1,1% nesse primeiro TRI, é mais baixo que os 2,4% do quarto TRI do ano passado, então um crescimento mais baixo, mas sobretudo incerteza. Né? O Trump, com a política tarifária, está introduzindo um elevado grau de incerteza e os mercados não gostam de incerteza, fica muito difícil você fazer conta, os cenários são muito abertos, isso acaba pesando um pouco no apetite de risco dos investidores. E teve frases também do Bessent, do secretário de Tesouro, do próprio Trump, no sentido de que não tem uma boia para o mercado no curto prazo. Né? Diz, olha, tem um custo de transição, né? A gente não vai, enfim, mudar as políticas só porque a bolsa caiu. Então, tem um pouco essa visão. O próprio Fed que está dizendo, eu tenho aqui, estou numa situação boa, posso esperar para ver, não preciso atuar. Então, essa falta de uma boia, né, de uma put, como a gente chama, né, acaba também deixando o mercado desconfortável. Então isso acabou pesando do lado americano e da Europa, o próprio Trump forçou uma grande mudança de postura da Europa, né? Com a questão toda de dizer, olha, cada um vai ter que se defender, não podem mais contar com a Europa os Estados Unidos para a defesa da Europa. Então isso levou a Alemanha, né, a mudar sua postura fiscal, eles tinham regras muito estritas fiscais, né, uma dívida muito baixa, déficit zero, mudaram essas regras, criaram um fundo fora do orçamento para investir em infraestrutura, são 500 bilhões de euros ao longo de 12 anos, tá? E também uma exceção para gasto em defesa, tudo que passar de 1% do PIB não está dentro da regra fiscal. Então isso foi algo que mudou, né? Vamos dizer assim, a percepção sobre risco de Europa. Antes era muito um risco de japanização, né, daquilo e crescer cada vez menos e ter uma inflação mais baixa, de repente zero, e agora a percepção é de que isso mudou. Tá? Dito isso, enfim, eu acho que assim, a gente vai acabar tendo uma resolução para um lado ou para o outro dessa incerteza tarifária sobre o Trump. Né? E aí, assim, as notícias podem ser piores ou menos piores, mas no fundo, reduzindo a incerteza, a gente vai ter um pouco mais de clareza, vão entrar outras agendas, né? Vai ter uma agenda de corte de impostos, que agora em abril começa a pegar mais tração, essa agenda. É uma coisa que vai se arrastar entre abril e agosto, tá? Essa discussão no Congresso americano, mas enfim, isso é mais positivo para mercados, tá? E do lado da Europa, o que eu fico pensando é assim, olha, tá bom, existem esses fundos fiscais, uma flexibilização, mas isso é uma coisa que vai, enfim, agora tem a captação dos fundos, tem a seleção de projetos, é uma coisa para médio prazo, né? Começa a impactar o ano que vem, uma coisa ao longo de muitos anos, né? Então é uma coisa de curtíssimo prazo. E também, eu acredito o seguinte, os estudos mostram que o impacto de investimentos em defesa sobre PIB é muito próximo de zero, né? Porque não é um investimento produtivo aquilo.
Né? Então, eu fico um pouco desconfortável de mudar dramaticamente o cenário de Europa e achar que todos os problemas de competitividade seríssimos que a Europa enfrenta vão ser resolvidos da noite para o dia, porque tem, enfim, mais gastos com defesa. Infraestrutura vai ajudar, mas não é tão grande em relação ao tamanho da Europa. Né? É importante em relação à Alemanha, mas a Alemanha é um pedaço da Europa. A gente está falando de um impulso fiscal na faixa de 0,3 em infraestrutura. Bom, né? Mas não é uma coisa que faz mudar dramaticamente a visão e achar que agora a Europa vai ser o que vai outperformar, que vai ter um excepcionalismo europeu. Não acho que é por aí. Excelente. E até pegando esse gancho, você falou que o mercado não gosta de incertezas, né? Santucci, o que é ruído, o que é tendência? Como é que você está vendo agora março, Trump, início de Trump, a gente está vendo, né, quedas, volatilidade, incertezas. Como é que você olha isso? O preço de tela, né, que você gosta de falar, e como é que a gente está olhando estruturalmente, né, para os ativos e para a alocação? Carol, realmente a gente está vivendo um início de ano turbulento, né, com volatilidade, quando o preço dos ativos ele se movimenta com bastante amplitude, né, e a incerteza gera normalmente uma aversão a risco. Então a gente viu a taxa de juros, né, mais baixas, que as pessoas saíram dos ativos de mais risco para os considerados de menos risco. Então a queda das bolsas de valores ao longo do mundo foi grande, mais intensa nos Estados Unidos do que na Europa, para essa questão, né, de dúvidas com relação ao excepcionalismo americano que o mercado colocou ali nos preços. E a renda fixa, os yields, os retornos menores, né? Então houve uma corrida, o preço sobe, o retorno cai da renda fixa. Só que, diferentemente de outros momentos em que uma corrida para os ativos mais seguros faria um dólar ficar forte globalmente, pela essa questão de guerra de tarifas e muita incerteza que o Trump próprio está gerando com relação à política dele de tarifas, o dólar americano acabou perdendo a força de maneira considerável contra praticamente a maioria das moedas. Inclusive as moedas consideradas moedas fortes, né, as moedas do mundo desenvolvido, o euro chegou a bater 1,02, bateu quase 1,10, e outras moedas se apreciaram contra o dólar. E muitas moedas emergentes também, a exemplo do real, tiveram uma valorização frente ao dólar americano. Então a gente viu um movimento e o ouro subiu. Então é um movimento de aversão a risco e também diminuição da ida do dinheiro para o dólar, mas sim para outros países. A gente viu também o risco de crédito, que a gente chama de spread de crédito, se elevando, porque quando você tem o título soberano, né, caindo os yields, né, mais rápido do que o título privado, você aumentou esse prêmio exigido para comprar um título corporativo no lugar de um título soberano. Então a gente viu a renda fixa tendo retornos positivos de papéis do governo, mas papéis privados ficou um pouquinho mais difícil, ou nesse cenário de incerteza, as empresas, né, o spread contra o soberano se elevou. E, inclusive, a gente tinha feito um movimento no final de janeiro de redução um pouco da nossa exposição, que estava acima do neutro, de mercado de papéis de high yield para papéis de grau de investimento. Um papel que parte de renda fixa que se beneficiou disso foram os papéis de inflação, porque nesse cenário que primeiro Trump falou de tarifas, os agentes financeiros imaginaram, puxa, se eu vou o primeiro papo foi imigração, se eu vou ter uma situação mais dura de imigração, a inflação pode ficar um pouco mais alta. Então as inflações implícitas subiram, e você teve a situação que o papel ligado à inflação, as NTNBs americanas, elas tiveram um comportamento positivo o retorno delas. Então, é um papel também que a gente tem nas carteiras. Então, foi um pouco esse movimento de aversão a risco, em que as bolsas americanas caíram mais, e dentro das bolsas do que o resto do mundo, e dentro das bolsas americanas, a parte de crescimento, que a gente chama a parte de tecnologia, sofreu mais também. Né? Então, tiveram quedas importantes, né? Mais de 15%, 20% de queda do pico de ações de tecnologia que têm sido as grandes vencedoras nos últimos 2 anos. Então, como o João falou, um pouco de reversão, né? daquele trade, daquela conjunto de ativos que se valorizaram com o momento de eleição do Trump.
Então, o mês de março, principalmente, mostrou um pouco a reversão disso. O que eu acho até interessante é que você mencionou de um dólar mais fraco, né, esse ano, e junto com isso uma implícita andando, né, uma inflação implícita andando. E isso também tem muito a ver, acho que, com a maneira como os chineses também estão se comportando face às tarifas, né? Os Estados Unidos já colocou 20% a mais de tarifa sobre a China, e se você lembrar, em 2018 eles colocaram 18% de tarifa, 18 e 19, tá? Só que o yuan chinês, eles valorizou 14%, então a desvalorização do câmbio, ela compensou boa parte das tarifas, as implícitas andaram um pouco e o câmbio é que andou muito. Dessa vez os chineses estão colocando o pé na porta, não estão deixando a moeda chinesa desvalorizar, e aí o que está se traduzindo, na verdade, enfim, é o dólar fraco com a implícita andando, né? Porque acaba tendo impacto maior a tarifa. Vamos ver como é que isso evolui, né? Sem dúvida. E outro ponto importante, o João falou também da implícita, se a gente analisar o movimento de outubro do ano passado até meio de fevereiro deste ano, com a ideia de uma ação mais forte com relação à imigração, né, por parte dos Estados Unidos, e assumindo a situação de menos mão de obra, né, barata, vamos dizer assim, menos mão de obra, a inflação implícita se elevou bastante, de 1,90 acima de quase 3, em um ambiente de 5 anos, e naquele momento as taxas de juros de 10 anos americana, por exemplo, ou taxa de 5 anos americana, com inflação projetada mais alta, elas se elevaram. O 10 anos americano saiu para baixo de 4, chegou a bater quase 4,50, 4,60. Neste período, os últimos 30, 40 dias, em que o foco do Trump virou de imigração para tarifas, essa percepção de inflação continua lá, então as implícitas estão altas, a inflação implícita, mas o juro nominal do Treasury americano, ele caiu pela situação de aversão a risco. Então teve um descompasso exatamente porque agora a ideia das tarifas gera uma situação de um medo de uma desaceleração e uma aversão a risco. Então por isso até que intensificou-se o movimento de queda nas bolsas de valores ativos de mais risco. Então são movimentos que tem muita informação na mesa e o mercado está tentando digerir quais os temas que ele vai estar mirando, né? E até pegando esse gancho, você falando do Fed, né? João, acho que é importante também a gente falar sobre o que a gente está esperando, né? Qual foi a sua leitura? Teve a reunião do Fed na semana passada, hoje é 27 de março, é importante a gente falar quando a gente está gravando também. E semana passada teve o Fed, né? Qual a sua interpretação, sua leitura e como olhar para frente agora, né, nesse ano, em relação à política monetária, a juros, né? Porque isso impacta a Bolsa Americana, renda fixa, e acho que é importante a gente, para o investidor global, o que ele tem que ficar atento, né? Claro. Olha, o Fed, assim, a mensagem que ele passou nessa última reunião foi o seguinte: vamos esperar para ver. Né? Estamos num ambiente de uma incerteza muitíssimo elevada, que tem a ver sobretudo com tarifas, né? E estamos numa posição boa porque a economia está com crescimento adequado, o mercado de trabalho não está dando sinais, né, nesse momento de desaquecimento, nada preocupante, não tem, enfim, a economia está em uma velocidade de cruzeiro, né? E temos essa incerteza toda. Tá? Obviamente que uma pergunta que tem, assim, vindo tarifas elevadas, no que tem tarifas tem, já está tendo e vai ter, a questão, enfim, é o grau, né, agora, mas tendo tarifas elevadas, isso é um choque que a gente chama negativo de oferta, né? Isso aumenta a inflação e reduz o crescimento. Né? A questão é como é que o Fed se comporta nesse contexto. Né? O Powell não foi categórico em nenhum momento, falou: vamos esperar para ver como é que as coisas evoluem, mas ele basicamente diz: olha, tem grande chance desse choque, se vier a acontecer na parte de inflação, ser um choque transitório, né? Em que você sobe os preços no curto prazo, mas enfim, depois isso sai, né, da estatística de inflação. Passado 12 meses não está mais lá na inflação ano contra ano, né? Então ele falou: e se você apertar a política monetária por isso, você vai acabar impactando a economia lá na frente, quando de repente o choque inflacionário já foi, né? Então você vai deprimir a atividade por nada. Então ele, enfim, não chegou a falar é transitório, não colocou a mão no fogo, mas ele foi nessa linha de que pode ser, né? Então, ele está nessa linha de esperar, né? Não vai ter um aperto monetário por causa disso. A dúvida é se tiver uma piora, um crescimento mais baixo, se eles cortam os juros, né, ou não. Eu continuo mantendo o meu cenário de um corte de juros esse ano, mais para o final do ano, né, quando já vai ter passado boa parte do efeito, né, inicial, né, de tarifas, e eles vão poder fazer uma leitura sobre questões de contabilidade
contaminação da dinâmica inflacionária. Mas, por enquanto, ele foi bem construtivo, né? Porque ele falou, olha, as expectativas de inflação de longo prazo estão bem ancoradas, né? Ele foi bastante categórico nisso. Então, isso não preocupa tanto o Fed nesse momento. Agora, tem outros membros do comitê que têm feito discursos dizendo, olha, não podemos dar isso de barato, vamos dizer assim, né? Temos que ver se realmente essas expectativas permanecem ancoradas, estão mais cautelosos. É um ponto importante que o João falou com relação à inflação, né, esperada, implícita, que a gente chama. Tem uma curva de juros, né, nominal dos títulos do governo americano, tem uma curva de inflação por vencimento que o mercado espera. Né? E o que o João falou é que a parte curta da curva, até 2, 3 anos, ela se elevou bastante com essa discussão de tarifas e de imigração, mas a expectativa de 10 anos continua bem estável ali na casa de 2,5 mais ou menos. Então é uma preocupação mais de curto prazo. E tem outro ponto a observar que é quando você está discutindo tarifa, implicitamente você está também discutindo substituir importações, né? Produzir dentro do país. Só que tem um descasamento entre você substituir, parar de comprar de fora e produzir, comprar de dentro. Você precisa parar, investir, construir um parque industrial, uma turma logística, né, criar essa oferta interna. Primeiro você gasta, né, para depois produzir. Esse descasamento é a situação que pode, né, eventualmente ter um problema de inflação um pouco mais alta. Agora, não dá para saber se é uma coisa intencional ou não, mas quando você tem um país, né, vários países, muitos deles pós-pandemia, tem uma questão de diminuir o tamanho do Estado, né, tem estímulos fiscais que foram dados de uma grande ordem com relação a padrões históricos, né, foi uma expansão gigantesca. Você tem que diminuir isso e os países também têm que se financiar. Então, quando você tem uma situação que você, de alguma forma, por N motivos, gerou uma desaceleração e os juros caíram também de longo prazo, o custo de financiamento do Estado para emitir, né, do país para emitir títulos longos fica mais barato. Então, o custo da dívida ele também cai. Óbvio que, para um banqueiro central, isso é muito perigoso, porque você intencionalmente tentar gerar uma desaceleração, se você perra a mão, né, essa inércia de uma desaceleração, ela acaba quase se tornando um movimento discreto. Então, o lado bom é que o Banco Central americano tem uma quantidade de juros grande a munição, tem um colchão para cortar, mas ele tem que lidar muito bem com essa desaceleração. Não sei se dá para dizer que é uma estratégia programada, né, João? Não vamos acelerar, mas a consequência dessa incerteza, dessa arma que tem sido as tarifas na mão do Trump, de negociação, ele está gerando uma situação de um pouco de impacto, né, de desaceleração também. Né, exato. É um choque de oferta. É um choque de oferta. Não, é interessante. E dado todo esse cenário, né, a gente está vendo que a gente está construtivos para a economia americana, né? A gente está vendo isso. É importante falar, tem um ruído, né, uma volatilidade aí que o Trump está trazendo, essas incertezas, mas acho que, né, os mercados vão se ajustando. E aí é da leitura olhando para a alocação global. Uhum. O que é interessante, você falou março, por exemplo, né? Bolsa, renda variável caiu e renda fixa subiu. Então, olhando para essa alocação global, o que você diria para o investidor global agora, num cenário desse de incerteza? O que é importante ele olhar? O que é importante? Quais são tem boas oportunidades aí? Sim. Então, o que você diria aí olhando para uma alocação global? Não, ótimo ponto. A gente olha março como um movimento, né, na margem. Na margem, você teve uma situação o João descreveu, desacelerou os Estados Unidos e teve um momentum positivo ali de Europa, principalmente da Alemanha. Então, a gente houve um movimento como se assim, apertar a mola, ela voltou um pouco, que foi o caso do euro, né, 1,02 para 1,08, assim por diante. Quando a gente olha estruturalmente, o nível nominal da taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos segue 4,30. De um bonde, né, do alemão, 2,60. Um bonde do Japão, 1,60. Você tem um diferencial de juros ainda positivo em favor dos Estados Unidos. Tem um crescimento ainda, né, o número, né, nominal do crescimento americano ele é maior do que a Europa e próprio Japão. Então, você tem um diferencial positivo de crescimento e taxa de juros. Tem um dinamismo da economia americana que segue maior do que a Europa e os outros países. Tem a questão da inovação, da produtividade. Acho que as companhias americanas continuam gerando essa transformação da economia que a gente está vendo. Então, quando a gente olha estruturalmente, a gente segue mais viesado para ter ativos e riscos de companhias americanas, por exemplo, nos portfólios. E na renda fixa também, pelo esse diferencial de juros.
Então, a gente vê estruturalmente que esse é um movimento de correção, mas a gente segue atento a esses movimentos. De repente mudam os temas, mas neste momento a gente está olhando que a tese que a gente tem desse excepcionalismo americano, ele parece ainda ser válido. E até em termos de preços, puxa, as pessoas falavam que a relação preço-lucro futuro, né, de 12 meses à frente, do S&P 500 estava muito caro, estava acima da sua média dos últimos anos. Pega mais dos últimos 5 anos, a gente voltou para 20 e pouco, que é uma média histórica próximo da média de 5 anos. Ele estava em 22,5, 23. Então, os preços também fizeram uma correção. Parece muito mais justo, vamos entre aspas, os preços dos ativos americanos. Então, dado que a tese continua, né, ainda válida e os preços melhoraram, é o momento talvez de continuar alocando até aumentar a alocação do que fazer o contrário. Então a gente não vê uma reversão da tendência, mas sim alguns ajustes pelo esse movimento marginal que a gente viu. O mesmo vale para o dólar. Houve uma correção importante do dólar, mas quando a gente vê ainda, o dólar ainda é uma moeda que a gente está carregando esse conceito de reserva de valor e um retorno interessante. Então, os nossos portfólios, mudanças que a gente fez foram, como eu falei, no mês anterior, a gente, por esse receio de uma ligeira desaceleração em relação ao número anterior, a gente mudou um pouco a alocação de high yield americano para mais investment grade. A alocação nos papéis de inflação foram muito importantes, boas para segurar o portfólio. São as TIPS, né? As TIPS, né? Uhum. O fechamento de juros foi importante, gerou resultados positivos no portfólio e funcionou como balanceamento para a parte de equities, que acabou caindo. Sofreu um pouco mais na parte de tecnologia, mas, por exemplo, a gente tem um pouco mais viesado para Estados Unidos, tecnologia, saúde e setor financeiro. Setor financeiro, mas principalmente setor de saúde, teve um comportamento bem positivo esse ano, 6, 7, 8, 10%. Isso compensou também umas perdas um pouco maiores que a gente teve na parte de growth, né, de tech. Então, acho que a beleza é ter um balanceamento assim, dos portfólios, né, com pesos, atribuindo pesos ao que a gente olha prospectivamente, o que pode trazer mais retorno para os clientes. Mas a gente segue, né, com as nossas teses para Estados Unidos. Quais são os temas, né? Os temas. Excepcionalismo, né, americano. Você falou de... Como a gente reflete Sim, isso, como você reflete. Né? Fazer um desvio geográfico para mais Estados Unidos do que Europa. A gente segue assim. Dentro dos Estados Unidos, quando a gente olha a alocação de renda variável, por exemplo, o setor de AI, setor de cloud, setor de segurança da informação, setor de saúde, setor financeiro, são os que a gente tem mais, um desvio maior do que os próprios índices. Na renda fixa, a gente segue com um portfólio, uma combinação de portfólio que ainda tem um grau de investimento como nota média de exposição, super diversificado, e tem um yield que estava em 6,20, agora um retorno ali, um retorno esperado na casa de 5,80, dado que tem um fechamento. E né? Da duração? A gente está com 5,2 anos de duração. A gente enxerga uma curva de juros que ela tende a ficar até um pouco mais positivamente inclinada. Então, a gente está gradativamente alongando, mas sem muita pressa. A gente está um pouco abaixo da duração média do benchmark, que é o Global Aggregate, por exemplo, que tem 6 anos e meio. Tá, excelente. Não, é bom você falar desses temas, das teses, porque, né, que você olha, nós estamos olhando assim para o longo prazo, né? Sim. E, por exemplo, TIPS. Você vem falando de TIPS há quanto tempo? Desde novembro de 2022. Bastante tempo aí, está sendo uma tese vencedora, né? Um tema e um instrumento que está dando certo. Sim. Pelo entendimento atualmente, macro ali, né? Que tem funcionado. E a gente, obviamente, sempre aqui, tá olhando, nosso time né? de investimentos, né? A gente tem gente sentada em vários locais do mundo, também com capacidades complementares, e a gente faz essa leitura sempre, né, João? Sempre atento às mudanças, né? Tentar, é o que você falou, Carol, distinguir ruído de tendência, e parece que é um movimento mais marginal, a gente está atento, mas os portfólios estão mostrando bastante resiliência. E continuamos com boas oportunidades lá fora. Não tem por que o investidor global não investir lá fora, né? Retornos bastante diferenciados e acima das suas médias históricas, principalmente a renda fixa, mas bolsa pela essa questão de produtividade, né? E complementares, né? Sim, ao que se vê aqui dentro do Brasil. Muito.
Excelente, muito bom, sempre ótimo ter vocês aqui, sempre depois do nosso Comitê de Investimento Internacional, que estou com todo o nosso time baseado globalmente, então muito bom. E acho que mês que vem vamos ter bastante notícias, né? Porque 2 de abril aí tem o Trump falando das tarifas, enfim, Exatamente. Vai ser ótimo. Muito obrigada, foi ótimo. Carol, João. Prazer. Muito obrigada e obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Espero vocês no próximo episódio. Sabia que o BTG Pactual é um banco completo? Que te atende a qualquer hora, em qualquer lugar. Que te dá cartão de crédito com acesso a mais de 1000 salas VIP e até um terminal exclusivo. Thanks. E ainda tem cashback do IOF em suas viagens. Tudo isso com o melhor time de investimentos do país, com opções para todos os perfis. BTG Pactual. Quem espera mais de um banco, merece o BTG.